Como funcionam os testes diagnósticos? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair. O número 3 é sobre ajudar a manter o Naruhodo no ar, Altair. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de R$15. São 2 Coca Zero, querido ouvinte. Uma para o Altair e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá 3 coisas. 1, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente e com a comunidade de ouvintes assinantes. 2, você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso. Baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Naruhodo, você ainda tem um cashback de R$10. Isso mesmo, você assina e recebe R$10 de volta. Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Otaminas, comandado pela Vicky Mazei e pela Tatiana Maforte. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Otaminas. Oi gente, eu sou a Tati. E eu sou a Vicky, e nós viemos aqui especialmente para te convidar a ouvir o podcast da Otaminas, um podcast quinzenal organizado pelo portal Anime Crazes de notícias, reviews e curiosidades do mundo otaku. Formado por uma equipe totalmente feminina, debatemos em cada episódio a representatividade feminina dentro da cultura pop asiática. Atualmente estamos na nossa 2ª temporada com várias convidadas especiais debatendo os assuntos mais relevantes e atuais do nosso cenário de forma bem-humorada, responsável e recheada de informação. Você pode conferir todo o nosso conteúdo no site www.otaminas.com.br, que além de podcast, também tem os nossos artigos. Ou se preferir, pode escutar o nosso podcast pelo iTunes, Google Podcasts ou Spotify. A gente espera você por lá! Bye! E chegamos ao momento Alura, Altair. Isso aí. Se você não sabe, precisa saber. A Alura é a maior plataforma de cursos online da América Latina. São mais de 1.000 cursos disponíveis, incluindo temas como tecnologia, inovação, gestão, entre outros, para fazer a diferença na sua carreira. Seja para entrar no mercado de trabalho, seja para subir aquele degrau na sua trajetória profissional. E sabe o que é melhor? Você tem acesso a tudo com apenas uma mensalidade. É isso mesmo, uma só mensalidade e você pode fazer o curso que quiser, na hora que quiser, quantas vezes quiser. E ouvinte do Naruhodo, claro, tem desconto especial de R$100 no preço original. É isso mesmo, R$100 de desconto. Então visite agora mesmo alura.com.br/promoção/Naruhodo. Altair, sabe quem também tem recado para os ouvintes e ouvintes do Naruhodo nesse episódio? A Universidade do Vale dos Sinos, a Unicinos, Altair. Olha só, primeira vez. E tem várias coisas sobre a Unicinos que eu não sabia, Altair. Por exemplo, eu não sabia que a Unicinos tem campus em Porto Alegre, campus em São Leopoldo e 34 polos de ensino à distância espalhados pelo Brasil, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro. Pois é, muito tradicional. A Universidade no Sul agora está crescendo. E eu não sabia que a Unicinos tem parceria internacional com 132 universidades de 31 países diferentes. Pois é. E eu não sabia que a Unicinos tem o programa Unicinos Lab Empreendedor, que ajuda a transformar as ideias dos alunos em negócios reais.
Então conheça mais sobre a Unicinos e veja como ingressar ou fazer a sua transferência. unicinos.br. É isso aí. E o tema de hoje, Altair, foi desenvolvido em parceria com a Unicinos. Pois é. Afinal, quase todo mundo já teve que tirar sangue para algum tipo de exame laboratorial, certo? Uhum. Desde a tenra infância. Então. E tem vários outros tipos de teste diagnóstico, certo, Altair? Alguns mais invasivos, outros menos invasivos. Mas afinal, Altair, o que é que a ciência pode dizer sobre esse tema, sobre testes diagnósticos? Como é que elas funcionam? Do que é que elas se alimentam, Altair? Várias coisas, então? várias coisas. Assim, esse episódio é um episódio em parceria com a Unicinos, mas vamos aproveitar, como sempre, como todo Naruhodo, para dar muitas informações sobre testes diagnósticos. Claro, a informação, né? Conhecimento científico, como sempre. Exato. Assim, não tivemos nenhuma pergunta de ouvinte sobre esse tema, foi um tema sugerido em parceria, mas se tivesse uma pergunta de ouvinte, colocaríamos aí também, né? Sem dúvida. Então, quando você vai fazer um diagnóstico, né, a palavra diagnóstico, na verdade tem a ver com colocar você dentro de um grupo definido. Certo. Né? Isso é diagnosticar. Né? Diagnosticar quer dizer isso. Eu não sabia a origem. A origem é colocar você num grupo. Certo. Então, por exemplo, quando eu olho o Ken, eu não sei nada de você, você é o Ken. A partir do momento que eu conheço você melhor, eu faço diagnóstico sobre você. Eu coloco você em categorias. As categorias me ajudam a reduzir a incerteza sobre você. Agora essa palavra começa a fazer sentido. Pois é. É que assim, diagnóstico sempre foi uma palavra ligada a coisas médicas, certo. Mas isso é muito recente. Tradicionalmente não. Tá. Diagnóstico é um pouco parecido com o termo categorização. Você certo. Categorizar coisas é diagnosticar coisas. Só que ao longo do tempo, a palavra diagnóstico foi usada num contexto médico. Acabou sendo mais apropriada aí pela indústria da medicina, da saúde, certo? As biológicas em geral. Né? Então, assim, do mesmo jeito que você diagnostica alguém, você está categorizando alguém. A gente usa a mesma palavra também no mundo corporativo, né? Eu já atuo em consultoria. E é clássico também dizer que a primeira fase de todo o projeto é um diagnóstico. É um diagnóstico, é você reduzir a incerteza. Dos problemas, assim. Isso, você reduz a incerteza quando você consegue determinar partes de um fenômeno em categorias. Certo. Tá? Mas assim, o termo diagnóstico já é imemorial e ele foi sempre ligado a questões biológicas. Certo. Né? Então, assim, quando você fala de diagnóstico, uma coisa é eu dizer, eu acho que você, sei lá, eu acho que você tem hepatite. Hepatite, mas eu achar uma coisa não quer dizer nada. Então opinião não é argumento nem evidência. Sim. Eu consigo transformar isso em evidência quando eu pego a minha opinião, tipo, eu acho que você tá doente. Quando eu pego um dado, uma informação real de você, principalmente uma informação material, né? Consigo codificar essa informação material e associar você com outras pessoas que eu sei que estão doentes, certo. E aí eu consigo ver uma similaridade entre você, que eu não sei se está doente, com alguém que de fato está doente. Certo. Então, se eu pego o seu sangue e eu vejo que o seu padrão sanguíneo, em geral, é um pouco parecido com o padrão de pessoas que eu sei que têm doenças e têm sintomas, logo você está mais próximo deles do que pessoas não doentes. Certo. E aí eu estou categorizando você, logo estou fazendo um diagnóstico. Perfeito. O princípio é esse. Então, os diagnósticos, por exemplo, vêm desde os egípcios. Assim, você sempre tem que saber quando uma pessoa está doente ou não. Para além dos sintomas. Porque assim, às vezes quando a pessoa tá com sintoma, tá com tosse, tá com febre, isso já diagnostica. Certo. A própria presença do sintoma já é um diagnóstico. Mas eu quero, por exemplo, prevenir coisas. Ou dado que você tem, por exemplo, febre. Febre é associada com várias doenças. Sim. Eu quero saber que tipo de febre é associada com o quê. Certo. E daí você faz testes. Tá? Então, a história, né, começou, você pode pegar, por exemplo, Hipócrates, quando ele pensou na ideia do sangue. Foi na época grega que se descobriu que o sangue caminhava dentro do corpo. Porque não é trivial, você não vê, assim, quando você se machuca... não é visível, né? Você não vê o sangue jorrando, assim, só quando você corta uma artéria, então. Então, os gregos que notaram que o sangue se movimentava dentro do corpo, muito tempo depois se descobriu que o coração era uma bomba. Que o coração era o que bombeava. Certo. Que o sangue se movimenta por causa do coração. E aí o Hipócrates, ele falava que dependendo do padrão de movimentação do sangue no seu corpo, isso gera diagnósticos de como o seu estado geral está. E aí ele deu o nome disso de humor. E isso é o humor. Verdade. Humor é o padrão de movimento do seu sangue dentro do corpo. E aí ele criou 4 tipos. Ele fez uma descrição de 4 tipos, né? Sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico. Então ele fez essa descrição geral, mas ele não dava uma explicação. Então ele falava, tem esses 4 tipos de pessoa, mas por quê? Por que só tem esses 4 e não mais? Então ele não dava uma descrição muito pormenorizada, porque ele não tinha muitas informações.
tá? E é interessante isso, porque hoje a maior parte de informação bioquímica que eu tenho de você é do seu sangue, né? Na época grega não era. O sangue não era associado a doenças, ele era associado ao seu estado normal. Certo. Então, seu sangue está sanguíneo, sei lá, fleumático, então você está de um certo jeito. Eu não usava o sangue para diagnosticar doenças, eu usava o sangue para dizer como você está. O tal do humor. O humor, né? Que era uma coisa bem geral, assim. Então o sangue era quase associado com uma ideia de personalidade, sabe? Os gregos, principalmente, eles usavam muito como medida diagnóstica a urina. Porque a urina, assim, quando você olha o sangue da pessoa, dificilmente você vai ver coisas visualmente. Sim. Mas a urina você vê consistência, forma, cor, né? Então eles viam esses padrões em vários fluidos corporais diferentes. Sim. O principal nos gregos, até Cristo, assim, era a urina. Certo. A urina era a principal medida. E aí, assim, como você tinha os tipos de sangue, eles promoviam, foi graças aos gregos que começou a ideia das sangrias. Então, sua pressão está muito alta, você está muito colérico, então promovia sangrias como forma de tratar, né? Ou seja, extrair sangue do corpo. Tirar sangue do corpo um pouco. A crença de que se eu extraio o sangue do corpo, eu melhoro o humor daquela pessoa. Isso. Tem muito a ver com Arquimedes, né? Com o princípio de hidráulica. Hidráulica era muito associada com a percepção de como as coisas funcionavam, né? Transposição de água, você tem água dentro de você, a ideia de pressão, de hidrodinâmica mesmo, né? Então, nosso corpo é assim, é o jeito que eu uso para entender a natureza, então a gente é assim. Certo. Então, eu diminuo sua pressão tirando seu sangue, então você melhora. Alguns casos davam certo, as pessoas só lembravam do que dava certo, não lembravam dos milhares de casos que a pessoa morria, porque se morreu foi Deus que quis, se deu certo foi porque deu certo. Então, já viu que, né, era bem pouco científico. Certo. E a coisa evoluiu muito, assim. Por exemplo, só em 1590. Então, essa ideia de que sangue servia para o seu estado geral e o melhor jeito de diagnosticar doenças era a urina, começou nos gregos e foi até 1590. Então, 2000 anos. 2000 anos nessa coisa, né? Então, imagina como a medicina era bizarra, né? Então, em 1590, William Harvey mostrou que o coração era a bomba. Certo. E ele foi o primeiro que descreveu o sistema circulatório. Só 1590. Caraca. O Brasil já existia, sabe? O Brasil, né? O território já existia há muito tempo. Então, o diagnóstico de doenças pela urina já era feito 400 anos antes de Cristo. Certo. Mas aí a associação do sangue com diagnóstico de doenças foi possibilitada principalmente com a invenção do microscópio no século XVII. Que agora é pouco. Ou seja, muito recente. Muito né? recente. Aí, surgindo o microscópio, aí teve um monte de coisas. Porque aí você consegue ver os componentes do sangue e tal, certo. né? Aí foi um salto. Aí foi muito rápido. Um salto. Então, século XVII, microscópio, você perceber que o sangue tem células. As células vermelhas e células brancas do sangue foram percebidas a partir de 1615. Certo. Né? Também. Então, você perceber que o sangue coagulava. Só foi a partir de 1750, né? Que formava o fibrinogênio, fibrina e tal. 1776, o Dobson, né, um pesquisador, descobriu que o sangue tinha açúcar. E o açúcar era associado com doenças. Foi a primeira vez que a diabetes apareceu. Olha só. 1776. Né? Surgiu os Estados Unidos aí no mesmo ano, né? Sim. Então, em 1841, já bem mais recente, um pesquisador chamado Vierordt conseguiu mensurar a velocidade que o sangue corre nas veias. Né? Então, a hematocinética. E fez uma descrição melhor das células. Células brancas, células vermelhas do sangue e tal. Só em 1841, né? 1890, foi um outro pesquisador, que é o Landsteiner. Ele conseguiu fazer a categorização dos tipos de sangue. A tipologia ABO. Foi século XX. Caramba. Né? Não tinha me atentado que era tão recente. Foi muito, porque aí a partir do microscópio, né? Isso que deu a revolução. Tal. E aí, só em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, o pesquisador que é o Borgston, junto com um outro pesquisador em 1935, que é o Quick, sabendo que o sangue coagulava, eles conseguiram calcular o tempo de coagulação. Certo. Entre o seu sangue ser exposto e ele coagular, leva um tempo. E eles conseguiram verificar que, dependendo do estado clínico do paciente, o sangue coagulava mais rápido ou mais devagar. Então, o tempo de coagulação é relacionado com o diagnóstico. Certo. Tá? 1945. E foi aí que surgiu essa noção de que o tempo de coagulação
tinha a ver com, de fato, com o estado de saúde da pessoa. Problemas vasculares, né? Problemas de coagulação do sangue. Algumas centenas de anos antes, a gente achava que qualquer fluido, na verdade, e retirar ou colocar mais fluidos daqueles fluidos poderia alterar o humor da pessoa. Sim. Então, por exemplo, a gente conseguiu descobrir só no pós-guerra que o tempo de coagulação. Mas, por exemplo, transfusão de sangue já era feito 100 anos antes. Certo. Então o cara metia um negócio dentro de você, sei lá, não tinha tipologia. Tipologia no final do século XIX. Porque ainda estava dentro daqueles princípios de tirar e colocar líquido, né, para dentro do corpo. Então, tem muito a ver com o nosso Naruhodo mais antigo, que é sobre homeopatia. Você entende porque no século XIX a homeopatia fez sucesso? Sim. Porque era uma coisa muito menos invasiva. Eu não ficava fazendo você vomitar, não ficava fazendo você, sei lá, sanguessuga tirar sangue de você. Sim. Não ficava fazendo sangria, sabe? Dando purgante. Era uma aguinha que estimulava o seu placebo e dava tudo certo. Então faz sentido a homeopatia ter começado a crescer como técnica placebal, mas que era menos invasiva do que coisas como essas, né? Então é interessante essa discussão. O nosso Naruhodo sobre homeopatia, a gente discute isso. Por que floresceu tão rápido? Porque era muito selvagem o resto. Né? Então, erro por erro, né? Era um erro, melhor tomar uma água do que ter uma sanguessuga me mordendo, né? Mas enfim. E aí, entrando mais na questão da coagulação, né? Então, hoje em dia você tem testes para várias coisas, assim, que usam sangue, né? Você pode dividir eles de forma bem geral em dois tipos, que são os testes POC e POU, tá? O POC em inglês, Point of Care, ponto de cuidado, que é, por exemplo, você está hospitalizado, eu quero fazer um teste em você, sei lá, você está hospitalizado, eu preciso verificar sua glicemia todo dia. Então, esse é um teste POC. Certo. É um teste por cuidado, né? E você tem um teste para uso. Então, por exemplo, você é diabético, e aí você tem que fazer testes em casa. Esse é um teste POC, é um teste de cuidado, para você fazer uma monitoração do seu estado. O teste POU é quando o teste tem um uso específico, tipo teste de gravidez. Você não tá doente, né? Mas é um teste que tem um uso, não um cuidado. Certo. Ou, por exemplo, teste diagnóstico para HIV. Você faz o teste, tem o diagnóstico, e aí você vê o que você faz. É diferente de um teste para glicemia. Você só tá detectando, né? Você só tá detectando. Todos você detecta, não faz parte, né? de um tratamento. Né? Isso, não é um monitoramento de um tratamento. Então é importante comparar, por exemplo, um teste para gravidez de um teste para diabetes. Certo. Né? Que um é mais constante e o outro é local. E uma coisa que as pessoas, não sei se você já parou para pensar, por exemplo, na teste para gravidez. Em geral, você compra o teste e coloca o xixi lá, a mulher. Sim. Né? Da onde que surge o tracinho? Nunca parou pra pensar? Assim, como é que... Verdade. Como é que, né? Eu ponho um negócio numa água e surge uma paradinha. Faz um pouco sentido quando você pensa, por exemplo, para diabetes. Então, os testes antigos de diabetes, você usava urina e você colocava num papelzinho que reagia ao açúcar. Então, quando a urina tinha muito açúcar... reagente... Isso, então se pra você... ter contato com o fluido que você extraiu. Exato, e mais uma reação particular. Então, por exemplo, os bem antigos, toda vez que tem uma concentração de açúcar no seu sangue mais alta do que um certo valor, o papel absorve esse líquido e ele fica verde. Sim. Por exemplo, aí vai ficando um verde, quanto mais escuro, maior a concentração. Certo. Né? Então, o antigo era eu pegar um papel, o papel reage com a coisa, e aí muda a coloração. Eu coloco um corante, muda a coloração e me dá o diagnóstico. Certo. Aí, rapidamente, você consegue ver que, por exemplo... Quanto mais escuro o papel, mais açúcar. Né? Eu posso associar isso... Então, a quantidade de verde, por exemplo, quão forte o verde é, associar com uma gradação e colocar isso num sensor. E aí o sensor me dá um número. Entendeu? Então você consegue... começa a ficar mais sofisticado. Fica mais sofisticado. Em vez de ficar só 0 e 1, né? Isso, verde ou não. Eu posso associar o padrão, a força do verde com uma numeração. Uma escala. Isso. Você coloca um sensor que é reativo a isso, ele decodifica a força do verde, né? Você pode transformar essa força do verde, quando você coloca um sensor, num comprimento de onda. E esse comprimento de onda pode ser exposto numa telinha, como um número. Certo. E daí você transforma, por exemplo, um papel num sensorzinho. No caso do teste de gravidez, o que é aquele fiozinho, então? Então, é a reação ao beta-HCG, que é uma substância detectada na urina, que é quando você já tem o óvulo, né, fecundado dentro da placenta. Ou seja, aí você tem lá um fio do reagente... Isso. Que caso ele... A concentração de beta-HCG seja acima de um valor... Acima de tanto, ele muda de cor. Muda de cor. Certo. Então, em geral, o teste de gravidez tem 2 tracinhos. Isso. O primeiro tracinho é só para mostrar se funcionou. Isso, então, que reagiu. Ele reage à urina. E a outra é para ver
A intensidade. A intensidade. Aí se a intensidade passou de tanto... Né? Grávida. É. Positivo. Porque, por exemplo, se você colocar água, não reage. Sim. Né? Agora, se você põe urina... nenhum dos dois... porque tem 2 tracinhos. Se você colocar água, nenhum dos dois reage. Ah, tá. Porque Então o primeiro, ele já indica que é urina. Que é urina, realmente ele reagiu com urina. Isso. E aí o segundo, sim, se deu positivo para aquilo que está sendo perguntado. Então, e por que o papel? O papel é barato, né? E é mais fácil de manusear e tal. Mesmo tanto para sangue quanto urina ou outro fluido. Mas a questão do papel tem a ver com o Naruhodo que a gente fez antes, que era se é possível esmagar bactérias com a mão. Que a gente fala que a gravidade é uma força muito fraca. Ela é tão fraca que o próprio papel é mais forte em trazer a água para dentro dele do que a terra em puxar a água para baixo. Então, por exemplo, caiu um copo de água no chão e você deixou essa água encostar no seu lençol. Certo. Aí quando você vê o lençol tá em cima da cama, ele molha a cama. Sim. Porque a água sobe. Como é que a água vence a gravidade? Porque a força eletromagnética das partículas do pano ou do papel é mais forte do que a gravidade. Sim. E aí a água sobe. E aí ele espelha a água. Ele puxa a água vai entrando, né, na fibra, né, do papel ou do pano. Certo. Né? O papel tem essa propriedade, né, de ser apolar, então ele puxa a água tem uma polaridade como se fosse um ímã. Então imagina que o papel tem moléculas, a água também são moléculas, uma gruda com a outra, se gruda com uma, gruda com a outra, vai empurrando. E aí é como se fosse uma cadeinha mesmo, um trenzinho que vai enganchando e vai sendo puxado. Aí o papel molha. Né? E aí conforme o papel vai absorvendo esse líquido, o líquido vai percorrendo o comprimento do papel e chega num sensor. Né? Então é um teste muito fácil. É fácil de armazenar, é fácil de cuidar, de transportar. Então o uso, por exemplo, de papel para testes é fundamental. Sim. Né? E é muito fácil. E aí a gente entra numa coisa que é a definição de um teste ser invasivo ou não. Isso. Fazer xixi em cima de um teste de gravidez é pouco invasivo? Sim, sim. Aí você tem o que caracteriza uma coisa invasiva? Então, você tem características assim, você tem 2 tipos de coisas que você olha quando você faz um teste diagnóstico. O primeiro é o quão invasivo ele é, e o segundo é a qualidade dele. Certo. Então, por exemplo, se eu tenho um teste invasivo, mas ele acerta muito, isso tem indicações para alguns casos, quando eu quero ter certeza que você tem a doença. Se ele é pouco invasivo e erra muito, ele pode servir para um screening geral da população, mas não para um paciente grave. Certo. Né? Então, depende do grau. Então, por exemplo, teste de gravidez, se ele dá positivo no teste da farmácia, motiva você a fazer um teste para validar. Sim. Né? Teste para valer. Com mais sensibilidade. Laboratorial. Isso, com um teste com sangue, por exemplo, e não só com a urina. Né? Se você tem uma doença, por exemplo, sei lá, HIV, e o HIV dá positivo no teste, aí vale a pena você buscar um teste maior. Agora, se for um teste, sei lá, uma doença rara, é ruim fazer um teste rápido para uma doença muito, muito rara. Sim. Porque aumenta muito a chance de dar um falso positivo. E aí você fica assustado. Por exemplo, imagina, ainda não existe, ainda é bem incipiente, um teste rápido para câncer. Certo. Tá? Se você faz um teste... dia deve vir a existir. Pode ser que exista, mas tem um problema. Se você vai na farmácia e compra um teste rápido para câncer de pulmão, como é fácil comprar um teste de gravidez. Você faz o teste e dá positivo, você vai ficar desesperado. Sim. Entra numa noia. Isso, uma noia bizarra. Às vezes não compensa. Claro que se der positivo o teste de gravidez, você também vai ficar noiado. Mas é uma noia diferente. É diferente. Né? Não dá pra comparar as duas coisas. Então, por exemplo, tem várias doenças que não vão surgir testes muito rápidos, a não ser que seja dentro do hospital. Isso. Então a gente tá falando de uma diferença aí, né? Que é um teste rápido ser aplicado por uma equipe médica. Isso. Né? Se você tá no hospital, já tem um risco, aí faz o teste, aí tudo bem. Como uma maneira de ver se vale a pena fazer um teste mais profundo. Mais profundo, mais caro, né? Para melhorar o fluxo de trabalho dentro do hospital, porque é rápido. Agora, não pode vender na farmácia. Tá, mas invasivo tem a ver com invadir o corpo da pessoa. Tem a ver com invadir. Por exemplo, biópsia, tirar pedaço. Tá. Então, se eu puder fazer um teste que só pega o fluido, em vez de tirar um pedaço, é melhor. Ou seja, xixi menos invasivo do que furar o dedo, que é menos invasivo do que furar a veia. Que é menos invasivo, do que uma biópsia. Isso, ou uma cirurgia exploratória, sabe? Que é algo bem mais... Sim. Se puder evitar, é bom. E aí tem um critério que chama critério de Assured, esse é o termo, é um acrônimo, né? Certo. Que um teste bom, assim, ele tem que ser acessível,
ponto de vista de preço. Certo. Tem que ser barato, tem que ser sensível, né? Tem que ser específico. Aí eu vou explicar a diferença de sensibilidade e especificidade. Tem que ser fácil de fazer, né? Tem que ser rápido, tem que ser robusto. Robustez diz respeito ao aparato. Você coloca o seu sangue num vidro. O vidro quebra fácil, então ele não é robusto. Eu não consigo transportar. Por isso que papel é melhor, né? Ele usa um mínimo de equipamento e ele entrega o resultado rápido. Então não adianta nada, você coloca o sangue bem rápido no negócio, mas leva um mês pra sair o número. Sim. Então, se um teste tem todos esses requisitos, ele é um teste perfeito. Nenhum teste é perfeito. Então, é o foco. A meta é chegar nisso. Mas ele tem que pontuar bem, ou pelo menos razoavelmente, em todos esses pilares aí. Isso, e aí eles dão pontuações. Você ganha pontos em cada literalmente. E aí dá um score, né? Você tem um grau e tal. Aí tem rankings, né? E falando mais de um teste, por exemplo, um teste para coagulação, testes de coagulação sanguínea são testes que avaliam o tempo de formação da protrombina. Trombo, né? É formar um coágulo, tá? Então, o seu sangue está líquido. Aí vai ter uma série de reações, né, de coagulação, que é você transformar o fibrinogênio em fibrina, e tem uma série de cadeias de reação. E aí, no final, você forma a protrombina. Então, eu coloco o sangue puro num lugar e marco um cronômetro. E vejo quanto tempo ele leva até coagular. O que é coagular? Que é visível essa coisa? A olho nu, assim, o coagular? Sim, você vê no seu machucado. Tá. Tipo, por exemplo, você machuca a mão. Aí começa a sangrar, aí de repente esse sangue para, ele vai ficando mais escuro e ele forma uma casquinha. Coagulou. Isso. É bem antes disso, né? Tá. Então, antes da casquinha é o coagular. O coagular é quando ele já tá sequinho, é isso? E ele para de sair, para de sair sangue, né? Então tem uma série de reações fisiológicas do corpo para impedir que patógenos entrem e para parar o fluxo sanguíneo ali daquela região. Perfeito. Né? Tem uma série de cadeias. E aí o que eu já li é que pessoas, por exemplo, portadoras de diabetes têm dificuldade de coagular o sangue. Demora mais tempo. Demora mais tempo não é que coagular. não coagula, demora mais. Demora mais. E aí pode... O corpo é menos eficiente para isso. Isso. E aí pode gerar hemorragia, pode ter vários problemas. Sim. Tem o contrário, tem gente que coagula muito rápido. Então não é bom coagular nem rápido nem devagar. Rápido também não é bom? Por que não é bom rápido? Porque forma trombo. Se forma um trombo dentro da sua veia, você tem um AVC. O trombo vai pro coração, vai pro cérebro. Aí bloqueia uma artéria. Então imagina que você forma... Assim, você... Ele coagula de bobeira, assim, dentro da veia, é isso? Sim. Dentro da artéria? Imagina que o sangue tá passando num caninho. E aí, uma parte dele coagula. Forma uma bolinha mais grossinha, tá. Né? Espontaneamente. Ali. Espontaneamente. Ele forma tipo uma pelotinha, igual leite em pó. Certo. Forma uma pelota. Tipo, quando você chacoalha o Todd, aí fica alguns... Isso, se você não sacode bem, assim. Aí essa bolinha, ela percorre as veias grossas, ela passa. Certo. Mas quando chega, por exemplo, no seu cérebro, numa veia mais fina, ele impede a passagem de sangue. Certo. E aí numa área do seu cérebro não entra mais oxigênio e a área morre. E aí é que vem aquela noção de que um coágulo no sangue provocou um AVC. Isso, exatamente isso. Ou coágulo na perna, aí provoca trombose, vai pro coração, dá um AVC no coração, dá um problema cardíaco. Então é perigoso. Então você tem um tempo ideal. Então nem muito rápido, nem muito devagar. O tempo normal entre você ter um ferimento e coagular, começar o processo de coagulação é de 10 a 14 segundos. Tá? Não pode ser muito mais rápido que isso, nem muito mais devagar. E aí, o processo de coagulação tem 4 fases, que é a iniciação, então o sangue está saindo. Né? Aí tem a propagação, você começa a ter uma série de reações, a amplificação dessas reações, por isso que forma casquinha depois, e a finalização, que é quando fecha. Tá? Você reparou que quando você tem um machucado, forma uma casquinha? A casquinha é em geral, amarronzada? Sim. Então, isso acontece porque a fibrina, né, que se forma ali, reage com oxigênio e ela oxida. É oxidação mesmo. É oxidação, ela fica escura. Essa cor do sangue pisado. Isso. A cor do sangue pisado. E aí, tanto é que quando você tira a casquinha, a parte de baixo é branca, porque não teve tanta oxidação. Certo. Tá? Mas é uma casquinha e tal. Pessoas que têm um tempo de coagulação muito alto, são pessoas que tomam anticoagulante, já tomam remédio para evitar a coagulação. Tem uma doença genética que é a doença de von Willebrand. Von Willebrand é uma doença genética que a pessoa... Aí ela pode morrer muito cedo e tem que tomar muitos cuidados. Pode ser problema de flora intestinal, às vezes alguma infecção. Problemas de alimentação, problemas no fígado e deficiência de vitamina K. A vitamina K é a mais importante para a coagulação. Pessoas que têm essa deficiência começam a ter problema de coagulação. E tem o contrário, que é quando o tempo da protrombina é muito baixo, coagula muito rápido. São pessoas com excesso de vitamina K, tem a ver com alguns alimentos.
sobretudo comer fígado e brócolis demais, né? Diminui o tempo de coagulação. Então, por exemplo, se você tem um problema de coagulação grande, uma coisa é comer fígado e brócolis. Certo. Ajuda, porque estimula a vitamina K. E Já me falaram isso. E o uso de pílula anticoncepcional. Pílula anticoncepcional aumenta a chance de trombo. Aumenta? Aumenta, porque diminui o tempo de coagulação. Coagula mais rápido. Né? Tá. Por isso que tem para alguns tipos de anticoncepcional, tem a associação negativa com cigarro. Porque cigarro também aumenta a formação de trombose. Toma cigarro e toma pílula, você tá fazendo um coquetel que aumenta a probabilidade de trombo. Então, pela doença de von Willebrand, né, que ela é mais grave e tal, mas tem casos leves dessa doença. Então, por exemplo, você é uma mulher que tem problemas de coagulação na família, mas nem sabe, que é muito leve. Aí você associa com cigarro e associa com anticoncepcional, pode aparecer um trombo, certo. assim, de repente, tá? Então, é importante saber, né? Ter um teste rápido para evitar AVC, embolia, em cirurgia. Às vezes você faz uma cirurgia, depois você tem que tomar anticoagulante por um tempo. Mas aí como é que eu sei que tá bom? Tem que fazer o teste também, né? De ver o tempo da protrombina. E aí, geralmente, os testes que são feitos hoje para testar a coagulação são testes mais invasivos. Precisa tirar a amostra de sangue. Tirar tubinho mesmo. Tira um tubinho. Não é uma gotinha, né? Não é gotinha. Tira um tubinho, em geral tem que esperar, leva umas 4 horas, né, para fazer o exame e tal. Você vai num lugar, faz o exame. Então imagina, por exemplo, que você tá com um tempo de coagulação muito baixo. Você tá com risco de trombo. Aí o médico vai fazer o exame, né? Aí você faz lá no lugar, faz o exame e vai sair, vai ficar pronto. Espera horas, Ale. Fica pronto no dia seguinte. Vai. Às vezes você pode ter o AVC, né? Se você tá em risco. Se o médico tá muito desconfiado, já tá com dor, alguma coisa, ele interna você e já começa a dar varfarina, né? Começa a dar remédio. Certo. Tá? Mas se você não tá, né? Você tá normal. Aí tem, de repente... Nenhum sintoma, assim. Aí era importante ter um teste rápido. Certo. Né? E aí tem, a partir dos anos 2000 e pouco, tem uma iniciativa de muitos testes rápidos, principalmente para coagulação. Certo. Né? Vamos deixar na descrição 2 artigos, né, que descrevem mais ou menos a tecnologia de como funciona, mas é bem baseado no papel. Que o papel absorve, tem um sensor e tal. E aí teve uma melhoria muito grande dos bioengenheiros em criar sensores que calculam o tempo de coagulação. Então é um sensor que entra em contato com o sangue e ele calcula esse tempo. E ele te dá um valor, né, relacionado com esse tempo, que é muito prático. Sem dúvida. Né, muito útil. Sem dúvida. E o interessante é que um pioneirismo para essas técnicas, né, de testes rápidos para coagulação vem do Brasil. Olha só. E aí motivou a nossa parceria, porque é uma forma de divulgar esse tipo de técnica inovadora. Né? Que fique claro, eu fui atrás dos artigos originais, fui atrás do trabalho da nossa convidada também e tal, vi. Um trabalho muito legal, assim, realmente inovador, e por isso merece ser publicizado como uma técnica que, além de calcular o tempo de protrombina, né, o tempo de coagulação, de uma forma bem precisa, o teste normal leva umas 4 horas, o teste dela faz em 8 minutos. Caceta! Muito rápido. 8 minutos? 8 minutos. Sensacional. Então melhora muito o fluxo de trabalho dentro de hospitais, para pessoas e tal, né? E aí eu queria apresentar para vocês, né, a Júlia Conzen, que fez esse trabalho dentro da Unicinos, né, como um projeto inicialmente de iniciação científica, depois virou mestrado, enfim. E queria apresentar um pouco os resultados do trabalho dela. É um orgulho, na verdade, a gente ter uma brasileira, mulher, né, representando aqui inovação nessa área de testes diagnósticos. Pois né, muito legal. E é para ilustrar esse episódio que a gente tem, então, essa convidada ilustre, como o Altair já adiantou, a Júlia Conzen, que atualmente é mestranda em enfermagem pela Unicinos e fez biomedicina também pela Unicinos, com habilitação em biologia molecular e patologia clínica. Ela possui experiência em pesquisa no desenvolvimento de dispositivos microfluídicos para o diagnóstico. E o seu projeto resultou no desenvolvimento de um dispositivo para coagulação à beira de leito que se encontra sob processo de depósito de patente. A Júlia é um exemplo da participação da universidade na construção e evolução da pesquisa, junto com o corpo docente, com o Instituto de Tecnologia, com laboratórios e, lógico, em estrutura. E é também um exemplo de como os alunos podem ser desafiados a repensar os meios onde estão envolvidos para melhorar a vida em sociedade. E, finalmente, é um exemplo de como a graduação pode sim abrir portas para outros interesses. Vamos ouvir então um pouquinho a Júlia, Altair? Olá,
Meu nome é Julia Conze Moreira, sou graduada em Biomedicina pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e atualmente faço parte do PPG, do Programa de Pós-Graduação de Cuidado em Saúde da Enfermagem. Então hoje o biomédico tem mais de 30 campos de atuação no mercado de trabalho. Especificamente na área onde eu sou habilitada, é de responsabilidade do biomédico preparar, analisar e interpretar o resultado de marcadores laboratoriais. Isso tudo a partir da análise de amostras biológicas, como por exemplo sangue, urina, fezes, escarros e todos os fluidos corporais passíveis de análise. O trabalho do biomédico é muito investigativo e por isso que atualmente eu trabalho em um grupo de pesquisa chamado LabionaChip, que fica dentro do ITT Chip, na Unicinos também, que desenvolve dispositivos para utilização à beira de leito ou por automonitoramento do paciente. Então, as pessoas não sabem, isso é interessante da formação dela, as pessoas não sabem, apesar de ter muita gente que estuda, não sabe o que o biomédico faz. Porque não é nem biólogo, nem médico. Sim. Então ele não trata, mas ele também não estuda bicho, né? Então, o biomédico predominantemente trabalha com testes diagnósticos. É a área de ação desse campo, Certo. né? O biomédico. E muita gente faz piada e tal, mas é uma das áreas mais sérias, assim, e pelo menos no Brasil, temos faculdades com reconhecimento mundial, né? Então, a Unicinos, por exemplo, é particular, mas temos a Unifesp, tem um curso muito forte de biomedicina bem tradicional, tem mais de 50 anos, e forma profissionais para atuar nessa área de testes diagnósticos. Mas é uma boa oportunidade de mostrar, dado dessa explicação sobre o sangue, coisas curiosas. Como eu gosto de exatas, né? Entra uma estatística legal também em testes diagnósticos. Certo. Eu vou explicar para vocês 4 conceitos, que são conceitos que você pode levar para sua vida, tá? Gerais. Imagina, por exemplo, uma tabela 2x2, com 2 colunas e 2 linhas. Certo. Isso é bem básico, assim, de epidemiologia 1, sabe? Mas é muito útil para divulgação científica, porque não é só para teste diagnóstico, vale para qualquer coisa. Então, você tem 4 conceitos. 2 conceitos são relacionados com a doença que você está estudando. 2 conceitos são relacionados com o teste que você está aplicando. Porque, por exemplo, você pode estar doente, você está doente, mas você não sabe que está. Então, uma coisa é você estar doente de fato, outra coisa é o teste conseguir detectar que você está doente. E aí tem o contrário. Uma coisa é o teste dizer que você tem a doença, outra coisa é você estar doente de verdade. Certo. Tá? Então, como o teste não é um oráculo perfeito, ele pode errar. Claro. Por isso que você sempre tem que confirmar um teste diagnóstico, às vezes com outros, tá? Então imagina que eu tenho uma tabelinha de 2 colunas e 2 linhas. Nas linhas dessa tabela, eu tenho os resultados do teste. Certo. Nas colunas, eu tenho o resultado da doença. Se você está doente de verdade ou não, tá? Então, você pode ter, por exemplo, a primeira linha é uma pessoa que o teste deu positivo. Então você tem pessoas onde o teste deu positivo. Elas podem estar de fato doentes Ou não. ou não doentes, que são as 2 colunas. E você tem a linha de baixo, pessoas que o teste deu negativo. Elas podem estar doentes de fato ou não doentes. Essa é a relação. O teste diagnóstico, ele joga nesse quadrado. Então, os conceitos são os seguintes. Os primeiros 2 conceitos dizem respeito à doença, tá? Que são os conceitos de sensibilidade e especificidade. Certo. O que é sensibilidade? Sensibilidade é a capacidade de um teste dizer que você está doente de verdade, tá? Dele dar positivo e você estar de fato doente. E é um teste também. É um teste. Por exemplo, eu faço esse teste de coagulação. Eu quero saber se você tem um problema ou não. Certo. Então, nas linhas eu tenho o teste deu positivo, o teste deu negativo. Nas colunas, você tem um problema de coagulação ou não tem. Tá. A sensibilidade do teste é a capacidade desse teste de dar positivo e dizer que você está doente. Ah, entendi. Tem que confirmar os positivos. Certo. Tá? Então, a sensibilidade, ele nada mais é do que a soma das pessoas verdadeiramente doentes, dividido por todo mundo que o teste que é doente. A sensibilidade é isso. O que é especificidade? Às vezes eu tenho um teste que é muito bom para dizer que você tá doente, mas ele não é bom para dizer que você não tá doente. Então ele dá muito falso positivo. Por exemplo, se um teste para 100 pessoas, todo mundo ali der positivo, ele vai pegar todos os doentes, mas vai ter muito falso positivo. Certo. É ruim, né? Sim. Eu vou assustar uma galera, mas eu vou pegar todos os doentes. É um teste que chuta pra cima. Muito, né? Então é importante que o teste também acerte os negativos. Que ele perceba que você não tá doente, que ele consiga discriminar. E aí isso é chamado especificidade. Certo. Um teste específico é um teste bom para dizer que você não tem a doença. Tá? O ideal é o teste acertar tanto os positivos quanto os negativos, mas isso é praticamente impossível. Você sempre vai errar um pouquinho, tá? Em geral, quanto mais invasivo o teste, melhor.
mais Menor sensível. o erro. Menor o erro, claro, que você tá mais perto. Mais sensível, mais específico. Então, o que eu faço? Eu abro mão da invasão, torno ele menos invasivo e abro mão um pouquinho do erro. Certo. Então ele erra um pouquinho mais e, né? Então, por exemplo, se eu tenho um teste com 90% de sensibilidade, 90% das vezes ele vai dizer que você tá doente, tá? Tá bom, né? Depende da doença. Se for uma doença que te mata rápido, talvez seja pouco. Porque eu não quero matar 10% das pessoas, eu quero um teste mais, e aí não vale a pena um teste rápido, eu quero um teste agressivo. Mais acurado. Eu quero teste agressivo, Certo. né? Se a doença não é muito grave, né? Tá, 90% às vezes tá bom, Certo. né? De acerto do teste. Então, sensibilidade e especificidade são características do teste em relação à doença. Aí tem a qualidade do teste, que é chamado valor preditivo. O quanto que o teste consegue pegar. Tá? Você tem o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo. Valor preditivo é a capacidade não do teste dizer que você está doente, mas sim de quantas pessoas doentes o teste é capaz de pegar. É o contrário. Então, eu posso ter um teste muito bom pra dizer que você é doente, mas eu não consigo fazer em todo mundo. Certo. Pra eu detectar, ter certeza que você tá doente, eu tenho que tirar uma biópsia de você. E não é todo mundo que faz a biópsia. Sim. Então ele tem um valor preditivo positivo baixo. Porque eu não consigo aplicar em todo mundo. Certo. Por exemplo, todo mundo que tem que fazer o teste tem que ir pro hospital. Tem que estar internado. Eu não consigo internar todo mundo, logo ele tem um valor preditivo positivo baixo. Tá. E aí o mesmo valor preditivo negativo, que é a capacidade do teste encontrar as pessoas negativas. Certo. Tá? Então, o jogo dos testes diagnósticos é isso. Ele tem que ser fácil o suficiente e bom o suficiente para detectar. Isso é uma coisa que as pessoas aprendem na graduação das áreas de biológicas, medicina, biomedicina e tal, mas eles aplicam pouco, né? E aí tem uma característica importante que, por exemplo, com a Júlia aconteceu, que ela só teve contato com cálculo, com essa questão realmente diagnóstica, porque ela foi fazer iniciação científica, né? Por exemplo, eu sou cientista. Eu só virei cientista porque eu fiz pesquisa desde a graduação. Certo. Eu comecei no final do primeiro ano de graduação, tá? Então, por exemplo, tem gente que faz a graduação inteira, depois vai entrar no mestrado. Dá pra virar cientista, mas demora muito mais. Sim. Quanto- E aí, só aí começa a ter contato com Contato iniciação com essas científica. coisas. E com a estatística. Certo. Leva um tempo pra você maturar, sabe? Então, eu até fiz uma pergunta pra Júlia, porque pra mim funcionou, mas eu sou um caso particular. Então, que competências ela desenvolveu, ela acha que desenvolveu de forma diferente dos colegas, fazendo iniciação científica desde a graduação? Então, esse grupo Leadership, ele teve o início 2 anos antes da minha conclusão na graduação, que foi quando houve a junção entre a área da engenharia e da biomedicina. Esse grupo contribuiu positivamente na minha formação, devido às competências que eu fui guiada a ter pelos meus orientadores, como, por exemplo, as buscas de referência nas bases de dados, a análise crítica dos artigos que eu estava me embasando, a competência da escrita do meu trabalho de conclusão, a análise estatística do meu trabalho, como fazer a validação de um novo método de diagnóstico. Todos esses pontos, eles não são muito explorados durante as disciplinas na graduação, mas eles fazem total diferença na vida acadêmica do estudante e também na vida profissional e na pós-graduação, como foi no meu caso. Então você vê que a possibilidade, assim, de você criar novas técnicas. O Brasil tem capacidade de pesquisa para empreender e ser pioneiro, sobretudo na área de biológicas, em várias áreas, né? O que falta é incentivo para os alunos desde a graduação. Eu, pessoalmente, acho mais importante você investir em bolsas de iniciação científica, de colocar os moleques, mesmo que ele não faça mestrado, doutorado, mas entender como a ciência funciona, eu acho mais importante do que dar a bolsa de mestrado, doutorado, né? Porque se você aumentar o número de iniciações, vai aumentar o interesse das pessoas depois, Certo. né? É muito ruim convencer alguém no final da graduação a fazer pesquisa. Os caras bons que eu conheço mesmo são os caras que começaram desde a graduação, assim, tiveram interesse, começaram a fazer estágio, e aí a coisa foi desenrolando. É muito mais fácil fazer isso na área de biológicas do que outras áreas, né? Mas é um incentivo interessante. E aí tem uma coisa final, que é só a experiência maior em pesquisa possibilita, eu acho. Que assim, de fato eu vi os resultados, assim, são bem promissores. De fato é um equipamento barato, fácil, você vai conseguir ver o tempo de coagulação. Com certeza vai salvar vidas com isso. Mas ao mesmo tempo, de forma um pouco dialética, você vai expor outras pessoas ao risco. Sim. Por conta da própria relação entre sensibilidade e valor preditivo positivo. Então, por exemplo, se eu tiro o seu sangue, você tem que ir no laboratório. Claro. Então não são todas as pessoas que vão no laboratório. Mesmo o teste clássico tem uma sensibilidade alta, ele não tem um valor preditivo positivo tão alto, porque não é todo mundo que vai.
Você vai depois do médico indicar. Se eu pegar esse teste de coagulação e transformar num teste de farmácia, eu vou aumentar o valor preditivo positivo do teste. Mais gente vai procurar. Mas ao mesmo tempo vai aumentar o número de falso positivo. De gente que vai se assustar porque acha que tá com problema de coagulação, aí vai no médico e vai ver, não tem, tá? E aí você vai sobrecarregar o serviço público de saúde. Então, é muito legal você criar patente e desenvolver novas técnicas. Mas isso não pode virar marketing. Porque marketing é, vamos ganhar no volume e aplicar para todo mundo. Não. Você vai gerar custo lá na frente. A ideia desse exame, principalmente, é você melhorar o fluxo e a rotina mais fácil dentro de instituições médicas. Sim. Clínicas, hospitais, isso. Né? Em vez de esperar 8 horas para sair um exame, sai em 8 minutos. Sim, ótimo. Fica, pro médico tomar decisões, tal. Num caso mais grave, monitoramento, fica até mais fácil. Se o paciente, por exemplo, ele tem que ficar monitorando, ele tem um diagnóstico, aí ele compra. Então, por exemplo, esse é um tipo de teste, mesmo rápido, se for vendido na farmácia, tem que ser vendido com receita. Você tem que ter o diagnóstico de uma doença de coagulação para usar o teste. Você não é igual a um teste de gravidez, por exemplo. Essa é a única ressalva, né? Ela é importante, vamos deixar na descrição um artigo que é uma revisão de estudos rápidos, e ele inclusive pontua isso, que às vezes você diagnosticar muito rápido aumenta o número de falso positivo e falso negativo e sobrecarrega o sistema público. Então você está economizando de um lado e gastando do outro. Né? E aí entra a importância da formação do médico. Como o médico é mal formado, principalmente em estatística, ele desconsidera a prevalência da doença. Então, doenças muito prevalentes, se a doença é muito comum, mesmo que o teste não seja tão bom, ele vai pegar. Claro. Né? Agora, se a doença é rara e o teste tem muito falso positivo, eu posso aumentar a chance de eu dizer que a pessoa tem a doença e na verdade ela não tem. Então estou sobrecarregando. Dá um falso alarme, literalmente. Isso. Assim, né? Por isso que o médico tem que sempre fazer boas perguntas antes de pedir o teste. Recomendo fortemente o nosso episódio sobre o Teorema de Bayes. Tá? Uma coisa é, se eu não pergunto nada pra você, você faz parte da população geral. Se você faz parte da população geral, o risco de você estar doente em geral é mais baixo. Se eu faço algumas perguntas de screening, eu pergunto, você tem histórico familiar? Você tem tal sintoma? Antes de pedir o teste. E eu vejo que dá positivo, que você diz sim para essas respostas, você já não faz parte mais da população geral. Você faz parte da população de risco, onde a prevalência da doença é maior. Logo, a chance de dar falso positivo é menor. Entendeu? Então, o médico... Quer dizer, aí temos um claro exemplo de que o conhecimento de estatística, por exemplo, né? E de medicina clínica. Faz com que a medicina exerça o diagnóstico muito antes de um teste diagnóstico. Pois é. Né? O diagnóstico começa muito antes de você tirar sangue de uma pessoa. Nas boas perguntas. Nas boas perguntas você refina as prevalências e aí aumenta a chance do teste dar certo, independente da qualidade dele. Perfeito. Você escolher para quem aplicar o teste, e aí depende da formação clínica do médico, é fundamental para o sucesso desses testes rápidos. Certo. Então assim, a Júlia fez um trabalho muito legal com a universidade, tem méritos por isso, mas se o médico não for bem formado, de perceber essa relação entre variáveis próximas do indivíduo e variáveis distantes, a eficácia, a efetividade dessa prática é menor. Então, juntamente com isso, recomendamos que os médicos sejam melhor formados e ouçam o nosso episódio sobre Teorema de Bayes. Verdade. Eu queria, antes de terminar aqui, deixar de novo os parabéns para a Júlia, que a gente teve o privilégio de conhecer. Falamos pessoalmente. Né? De conversar. E de fato ela é um exemplo de como a iniciação científica e como o conhecimento científico pode de fato transformar vidas. Exato. Naruhodô, ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.